Comigo, 1 Reis. Eu quero, Senhor, eu quero conseguir passar aquilo que o Senhor trouxe para o meu coração. Eu chorei muito. Primeira Reis 18. Não, vamos, muda lá para o 19. Depois eu vou trazer mais referência. Mas a primeira eu quero ler essa, 1 Reis 19. A partir do versículo 8. Amém? Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, o que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu somente, e procuram me tirar a minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Preste atenção, preste muita atenção nesse versículo. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave, ou delicada. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, o que fazes aqui? E ele respondeu de novo, ele repete a mesma palavra: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. Então o Senhor lhe disse: vai, volta por onde vieste, para o deserto de Damasco, e quando chegares lá, ungirás a Hazael rei sobre a Síria. Vamos ficar só até aqui, depois a gente volta um pouquinho. Eu quis trazer esse texto. Elias, ele estava no auge de uma dor profunda, de uma exaustão. Elias estava com medo. O Senhor já tinha o alimentado. Nós começamos lendo aqui que o Senhor já tinha alimentado, e ele ali havia caminhado. Mas mesmo assim, ele vai para a caverna, e ele se esconde por medo de morrer, por uma ameaça por Jezabel. Nós vamos falar um pouquinho mais. Eu estou fazendo assim para você poder entender um pouquinho. E ele foge, e ele se esconde. E é tão interessante que nós vemos aqui esse cuidado de Deus. Quem consegue enxergar o cuidado de Deus nessa passagem? Eu quero que você pense um pouquinho sobre esse cuidado de Deus nessa manhã.
Eu quero que você pense um pouco a respeito desse cuidado do Senhor, nesses detalhes. Porque às vezes nós estamos com os nossos olhares atentos às situações e perdemos de vista outras situações. Mas eu quero lembrar você nessa manhã que o cuidado de Deus, Ele é constante, Ele é dia após dia. E eu tenho aprendido muito a entender esse cuidado de Deus e tentar viver de forma diferente. Sabe por quê? Não sei quanto a você, mas há uma tendência de nós, quando amamos as pessoas, nós queremos trazer elas para um lugar, Verinha, que elas não precisam passar por certas coisas. É assim ou não é? Esses dias eu pedi perdão para o Marquinhos, para a Cibele, a namorada dele, porque eu aconselho, eu falo as coisas, eu tento, mas o Senhor falou comigo assim: filha, cada um passa por um processo. E quando nós, não sei se isso acontece com você, tá? Eu tô falando comigo. Eu vejo, por exemplo, a pastora Cacá. Olha, eu vou sempre querer aconselhar com amor. Não faz isso, não vá por isso, eu economize isso, não é assim? Eu não sei, alguém se sente assim também? Ou será que... Aqui tem muita família, pais, mães. Então eu falo: filho, faz desse jeito. Olha, se fizer desse, não sei o que, não vai dar certo. Economiza, você não precisa sofrer, você não precisa passar por isso, você pode evitar situações. E eu acabo levando isso para pessoas que eu amo, principalmente para minha casa, Marcos, esposo, filho. Só que sabe de uma coisa? Nós amamos, queremos cuidar, queremos proteger, queremos que eles não passem por situações, por limitações, mas nós esquecemos, sabe que nós esquecemos? Que é justamente no processo de cada um, onde acertos e derrotas, onde ganhos e perdas, leva você a ser quem você é. Faz você chegar até onde você chegou. Você é o resultado de escolhas bem feitas e escolhas mal feitas. E eu também. Mas em todas elas, a misericórdia do Senhor, a misericórdia dia após dia tem nos conduzido. E Ele não se apressa: vamos, Áurea, vamos, tá bom, você já dá conta. Não, Ele cuida de mim e de você. Porque a sua paciência, o caráter de Deus, a sua benevolência, a sua misericórdia que nos gera, a paciência de Deus gera salvação. Não vai por aqui não, economiza nesse caminho, não faz isso, não faz de um jeito. Sabe por quê? A gente já quer que eles cheguem no resultado, já estejam prontos. Mas não é assim que Deus faz comigo e com você. Ele vai acompanhando nos processos, Ele vai deixando você prestar atenção, Ele vai deixando você provar, experimentar. Mas saiba de uma coisa: Ele não abre mão de você, Ele não abre mão de mim e de você. Então às vezes a gente cai, às vezes a gente se arrebenta. Estende a mão e fala: levanta, vamos começar de novo. Você vai conseguir de novo. Vamos, porque eu estou com você. Ele te ajuda dia após dia. Se pudéssemos voltar no tempo, mas não podemos. E quando queremos, se torna um grande roubo. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. E o aqui e agora é o mais difícil viver. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que é especialista no passado, outros que são especialistas no futuro. Mas e o aqui e o agora? E o para hoje? E o agora? E o presente? Isso é o mais difícil. E é isso que nós precisamos aprender. Porque o ontem não volta mais. O amanhã não sei se vai chegar. Estamos aqui agora. Amém? Mas eu tenho presente. E você tem o presente. Então olha, quero que você preste atenção. Deus nesse contexto, daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho o que levou a Elias vir para esse lugar. Mas Elias foge com medo da morte. Estava sendo ameaçado pela rainha Jezabel, esposa do rei Acabe. E ela ameaça, depois daquela passagem que a gente gosta, que ele faz descer fogo do céu, mata os profetas de Baal. Agora ele se vê encurralado e foge para a caverna, depressivo, pedindo a morte. E aí,
O Senhor responde, vamos voltar um pouquinho aqui. Ali entrou na caverna, versículo 9, onde passou a noite. E aí veio a palavra do Senhor: Elias, o que você faz aqui? É tão bom a gente ser, quando nós podemos ser ouvido por alguém, não é? É muito bom. Deus pergunta para ele e deixa ele responder, e ele responde: eu tenho sido zeloso, tal. Você consegue perceber que ele responde 2 vezes a mesma coisa? Coração pesado, não consegue ter outro olhar. Quantos já se sentiram assim, angustiado? Eu me emocionei muito preparando essa palavra, porque eu tenho passado aqueles dias a qual o Senhor me levou a estar ali em Juquitiba. As pessoas falam, é um paraíso, e Deus preparou um paraíso, mas lidando com muitas situações e vendo o cuidado de Deus e o aprendizado sobre a vida de cada um, incluindo cada um de vocês que estão aqui. Porque quando eu vejo que a obra continua, isso alegra o meu coração, pastora. Quando eu vejo, meu filho, que você continua, isso alegra o meu coração. Quando eu vejo cada um de vocês pensam que eu não estou atenta, que eu não estou pensando. Não, eu estou de lá orando e vendo o trabalhar de Deus. Mas estar de longe não é fácil, porque a gente quer estar no meio, quer estar fazendo, quer estar dando palpite, O Senhor falou: esse tempo você vai olhar de longe. E eu me alegro com cada detalhe desse crescimento de cada um de vocês. Eu podia citar nomes aqui que tem trabalhado, que tem se envolvido. E eu quero dizer uma coisa para vocês que eu falei na reunião de pastores o mês passado, sentado aqui na roda com os pastores. Está aqui o pastor Gilberto, pastora Cá, pastora Lília, E eu falei: Deus, pastora, é ruim, é estranho ficar sem você. As pessoas às vezes acabam desanimando, outros se ajudam, mas outros desanimam, e os que se ajudam se sentem sobrecarregados. Eu falei: Deus deu esse tempo, Ele me tirou com 1 hora de distância, e se Ele tivesse me levado para a glória, a Sara me pararia ou continuaria. Então eu quero dizer uma coisa para você: a obra não é minha, ela é do Senhor. E esse tem sido um tempo de crescimento, de fortalecimento, de raiz sendo fortalecida. Eu não estou preocupada com a quantidade, eu não estou preocupada com quantos vêm, com quantos ficam, com quantos saem. Mas o que eu me preocupo é com aquelas vidas que Deus trouxe até a mim, que se certificam que há um só caminho, uma só palavra, um só Deus verdadeiro, que é capaz de fazer como Ele decide e determina. Porque um dia, oh aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Porque um dia, quando eu não estiver mais aqui, eu quero que a semente desse amor de Cristo Jesus esteja enraizado no teu coração, homem e mulher de Deus. A começar pela minha casa, pela vida do meu esposo, pela vida do meu filho, da nora, dos meus netos, que talvez eu não esteja aqui para ver, mas há uma porção, há uma herança e há um cuidado de Deus eterno sobre as nossas vidas. Porque quando acaba aqui, continua na eternidade. Então eu me identifiquei com Elias e sou grata a Deus por tudo que Ele está fazendo. Tudo. E Ele é maravilhoso, pastora. Elias, o que você está fazendo aí? E aí ele põe para fora, né? Todo aquele sentimento, sabe aquele peso de sentimento? Já foi conversar com alguém assim? As pessoas estão tão no limite que quando você fala um oi, bom dia, ela já começa a contar a vida, angústia. Aí às vezes você não sabe nem como reagir, né? As pessoas estão carentes, como o pastor falou, sedentas. E aí ele diz assim, o Senhor falou assim: olha, vem para fora e sobe no monte diante do Senhor. E isso é muito forte. Passa, o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes, despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um grande terremoto, barulho, estrondo. Deus não estava. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois veio o fogo. A gente gosta, não gosta? Do fogo, do barulho.
Eu gosto, mas eu tenho aprendido a ouvir Deus no silêncio. E aí de início você não sabe se é a voz do Senhor, se é o seu coração que está, se os seus sentimentos. Mas com a perseverança você começa a entender e a distinguir a voz dele. Elias estava num momento muito delicado da sua vida. Ele já tinha realizado tantos feitos, tantos milagres. Ele orou. Quero dizer uma coisa, uma das características desse comprometimento desses homens de Deus, e Elias, que é o que eu vou falar, o que eu estou falando hoje, era a oração. Oração era a ferramenta, era o relacionamento dele, entre ele e Deus, a oração. Elias falava com Deus e Deus falava com Elias. Aleluias! Elias orava e Deus ouvia, mas quando Deus falava, Elias ouvia e agia e realizava sobre os comandos e efeitos do Senhor. Queremos falar, mas não queremos ouvir. Aprenda a falar e também aprenda a ouvir. E isso também no relacionamento com Deus. Se você tiver que ficar parado ali em silêncio, sem falar nada, esperando o Espírito Santo de Deus aquecer o teu coração, que a tua oração seja apenas muito mais do que petições, porque Ele sabe o que você precisa, Ele sabe a tua necessidade. Mas se relacione, esteja juntinho. Aquele momento de intimidade que você não precisa falar nada, às vezes só as lágrimas caem do rosto, mas você está ali e Ele está ali, e essa parte ninguém pode tirar de você. Essa é a melhor parte, ninguém pode tirar de você. É muito barulho de todos os lados, barulho. E às vezes começamos a não conseguir distinguir essa calmaria. E aqui Deus permite Elias passar por esse ouvir esse terremoto, esse fogo, aleluia. Mas mesmo assim ele não estava. Aí depois do fogo, Verinha, depois do fogo, uma voz mansa e suave, já ficou deprimido, já ficou angustiado. Eu não sei você, mas eu não quero barulho, eu não quero muita conversa, eu não quero muita explicação, eu não quero falar muito, eu não quero ouvir muito, eu quero ficar no silêncio, eu quero ficar fechada. E aí muitas pessoas falam assim: não, você não pode, você tem que reagir, vamos passear, vamos pro shopping, vamos isso. Deus não fez nada disso com Elias. Deus disse: Elias, eu estou aqui, ouça minha voz suave e tranquila, tranquilizando o teu espírito e renovando a tua alma, homem, porque você me pertence, eu cuido de você. Deus não apressa Elias. Vamos, Elias, como assim, Elias? Deus podia ter dado um jato de energia de Elias. Elias podia ter saltado como depois, eu quero que você leia a história. Ela começa ali em 1 Reis 17. Deixa eu ver, 17. Que começa a falar melhor. Leia 1 Reis, você vai ver. Ele teve milagres extraordinários. Quando ele diz para Acabe: olha, Deus falou que vai vir chuva, prepara o teu carro e vai. Ele consegue chegar na frente no lugar que Deus tinha falado. O sobrenatural, um homem acostumado a viver o sobrenatural de Deus. O que eu quero dizer, eu quero que você entenda nessa manhã, que o homem acostumado a viver milagres, o sobrenatural de Deus, também ficou mal, também teve crise de existência, também ficou depressivo, também teve dificuldade para lidar e para enxergar todas as coisas naquele momento de dificuldade. E Deus cuida dele com tranquilidade, com voz suave, com refrigério. Deus está liberando refrigério para homens e mulheres de Deus aqui nesta manhã, que tem estado no meio de tanta confusão e agitação, que a tua mente já não sabe mais o que é teu e o que é de fora. A bagunça às vezes é tão grande na nossa mente, que nós não conseguimos reservar o que é meu, o que é meu, o que é do outro, o que é de fora. E Deus se aproxima de Elias com refrigério. Olha que tremendo, olha que coisa linda. Ali Deus fala com ele. Deus ali fala com ele numa voz suave. Que voz suave é essa, pastora? É uma voz que ele podia ouvir naquele momento de dificuldade, de dor, de insegurança.
Agora preste atenção. Deus se apresenta com aquela calmaria e dá direções para ele. Sabia que às vezes nós precisamos nos acalmar, silenciar, para entender as direções que o Senhor nos dá. Sabe de uma coisa também que me chama muito a atenção no ministério de Elias? Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Você sabia que Elias, Tiago vai falar de Elias. Tiago vai falar de Elias. Que Tiago, eu acho que é Tiago 5. Filho, eu trouxe o note, mas eu percebi que aqui vamos colocar a internet aqui, porque eu não consegui acessar algumas coisas que eu queria. Tiago vai dizer lá no Novo Testamento que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos. Algumas traduções é paixão, mas essa paixão, o significado original dela é sentimentos. Que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, e orando a Deus, pedindo que não chovesse, por 3 anos e meio não choveu. Eu quero dizer para você que ele era um homem lidando com muito sobrenatural de Deus, pastora Cátia. Você sabia, quem sabia que Elias apareceu na transfiguração, no monte com Jesus? Apareceu com Moisés. A Bíblia diz que quando o Senhor levou Moisés, o corpo dele não foi achado. Não é isso, irmão César? O corpo dele não foi achado. Então nós não teve ali um sepultamento, um velório. Eles choraram, prantearam, mas o corpo não foi achado. Elias, você sabe, nós vamos falar daqui a pouquinho, ele não passa pela morte. O Senhor o arrebata, ele é arrebatado numa carruagem de fogo. Mas sabe o que me chama a atenção nisso? É que esse homem, esse profeta de Deus, o tempo todo ele está lidando com um ciclo: morte, vida, vida, morte. Isso me chamou muita atenção. Muita atenção. Preste atenção. Eu queria poder falar, eu lembrei da pastora Lília, eu queria falar muita coisa, mas eu não posso me estender. Mas eu quero que você entenda isso. Elias, o tempo todo ele foi lidando com morte, vida, vida, morte, morte, vida, vida e morte. E isso me chama atenção porque faz parte de ciclos da nossa vida. No aconselhamento, muitas pessoas falam comigo assim: pastora, eu tenho dificuldade de encerrar ciclos na minha vida. Pastor, eu ainda continuo vivendo um luto de tantos anos, eu não consigo, relacionamento que acabou, igrejas que eu já fechou e que agora eu tenho muita dificuldade. Eu ouço o tempo todo pessoas falando para mim: pastor, eu tenho dificuldade de lidar com o encerramento de ciclos. E todos nós, de certa forma, nós temos. Mas preste atenção, Eclesiastes 3 diz: há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo que se conclui, há um tempo que se estende, há um tempo que se encerra, há um tempo de morte, há um tempo de vida. E não tem vida se não houver morte. Jesus fala assim, depois de tantos anos, Jesus vem e fala assim: olha, para viver tem que morrer, porque tem que nascer de novo. A proposta continua a mesma, é morrer para viver, é viver para morrer. Esses ciclos que nós temos dificuldade. E Elias vive nisso, nesse trabalhar. Quero dar só uma palhinha aqui do contexto que Elias estava inserido. A palavra vai falar que naquele período a qual Elias estava, esse profeta foi levantado, era um período de muita dificuldade de idolatria. Acho talvez um dos períodos mais idolatria, onde a idolatria estava se estendendo. Após a morte do rei Salomão, filho de Davi, né? Com toda aquela situação, as tribos, eu nunca entendi muito bem esse negócio das tribos, essa divisão das tribos, a tribo do norte e a tribo do sul. Eu só estou falando assim para você entender um pouquinho. O reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá. Então há uma divisão. E ali os reis que vêm, há uma sequência de reis que vai sendo levantado, e uma sequência de reis que vai cada vez mais idólatra do que o outro. Cada vez vão entristecendo
mais o coração de Deus. Então é uma sequência. Eu quero convidar você, tire um tempo, né? Nós estamos de férias do estudo bíblico. Tire um tempo para estudar um pouco 1 Reis e 2 Reis. E você vai ver que a palavra diz que havia uma sequência muito grande de erros e idolatria. Reis, preste atenção, levando ao povo de Deus a adorar outros deuses, facilitando, construindo outros templos, para que facilitasse a vida das pessoas. E isso me faz lembrar, sabe o que? Muitas das vezes as concessões na nossa vida. A gente faz uma concessão aqui, faz uma concessão ali. Filho, põe um pouquinho para lá, um pouquinho. Faz uma concessão aqui, faz uma concessão ali. E a palavra, eu estava meditando e lendo, meu Deus, cada rei que levantava era pior do que o outro, porque levava o povo de Deus a se corromper. Olha, isso é muito, muito sério. Você é uma influência, e você precisa saber o que você está influenciando. Aqueles reis levavam ao povo a mais idolatria. Então Elias, ele é levantado por Deus como profeta nessa época de grande idolatria, onde havia muitos profetas de Baal. Agora tem um agravante. Eu só quero fazer um comentário para você. Vocês estão entendendo? Amém? Há um agravante no reinado de Acabe e Jezabel. Porque quando você vai meditando e você vai vendo, levanta um rei, quando o filho de Salomão assume ali a parte do reino, Roboão, ele também leva o povo à idolatria, trabalhos forçados. Aí vai levantando uma sequência. Você vai vendo uma sequência de reis, onde os reinos, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, são reis levantados, levando ao povo a pecar, levando à idolatria. Só que quando vem o reinado de Acabe, que é o reinado onde Elias está inserido, tem um agravante. Sabe por quê? Ele casa com Jezabel, e ela era uma adoradora forte de Baal. Marcos me mandou no dia que o irmão César estava ministrando, e aquilo me chamou a atenção, porque é uma grande verdade. Não sei se o irmão César vai lembrar. Ele falou assim, que Deus deu para a mulher poder, mas para o homem Ele deu autoridade, e que a mulher não deveria usar o poder dela para tirar a autoridade do homem. Então preste atenção, porque isso é muito sério. A mulher, ela é uma grande influenciadora. O povo que já vinha vivendo num contexto de tamanha idolatria, agora tem um agravante, porque aquele rei casa com uma mulher ali, mais idólatra ainda, né? Ali cultuando o Deus Baal, fazendo tantas coisas, e ela acabava sendo influência para o marido. Vou falar assim de forma mais... E ele acabava, muitas decisões que ele tomava, ele acabava tomando porque ele deixava se levar por ela. E quando nós lemos aqui, esse trecho que nós lemos, que Elias vai para a caverna com medo de morrer, porque ele tinha sido ameaçado por essa mulher, esposa do rei Acabe. Não tem como eu falar cada detalhe aqui, mas eu quero que você leia. Tire um tempo para você estudar sobre esses personagens. Anote o que você achou interessante, porque assim como eu, irmão César, os pastores vão ter prazer de conversar com vocês. O agravante dessa mulher, o agravante de uma influência de alguém que não tinha o mesmo propósito. Então era um reino idólatra, com pessoas à frente, sendo liderado mais pela mulher do que pelo homem, a qual Elias estava sendo inserido para profetizar e trazer à memória aquele povo. Vocês são povo de Deus, vocês são escolhidos de Deus, voltem-se para Ele. Não é assim? Aquele trecho que a gente gosta muito de ler, quer ver? Vamos ler aqui uma palhinha aqui. Quando ele fala, Elias confronta, quer ver? Cadê? Elias, os profetas de Baal, que é no capítulo, não vou poder ler tudo, você lê depois, medita no capítulo 18.
Olha o que Elias fala para o povo, versículo 30 do capítulo 18. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. E ele começa ali a restaurar o altar. E ele fala assim: olha, se for o Senhor, né, vem para o lado dele. Mas se Baal responder, não é assim? Então ele traz a prova. Ele traz naquela situação ali, ele traz a prova da realidade do Deus verdadeiro. Mais ou menos assim, ó, para vocês entenderem. Havia um povo de Deus que havia esquecido que ele pertencia a Deus, que tinha um dono. E por muitas concessões, divisões, alianças quebradas, reino dividido, começa a cultuar e adorar outros deuses. Se envolvem totalmente naquela idolatria. E aí Deus levanta o profeta para dizer assim: ó, você está até nesse lugar aí, mas você pertence a Deus. Ele tirou você de lá de trás. Começa a trazer a memória. Então essa pressão, esse chamado de Elias foi um chamado muito árduo, foi um chamado muito difícil, porque Elias estava inserido num contexto de grande idolatria. Agora, sabe o que me chama a atenção? Eu estou quase acabando. Que quando às vezes nós olhamos para a vida de uma pessoa, a gente olha por às vezes coisas isoladas. Mas você vê que Elias foi um profeta de Deus, levantado num tempo de idolatria profunda, para trazer à memória daquele povo o amor e o zelo e o ciúme de Deus. Deus tem ciúme de você. E não deixar eles esquecerem. Então não foi um ministério fácil, foi um ministério muito árduo. Esse ministério levou ele à exaustão. Esse ministério levou a ele a um cansaço emocional, a um cansaço. Primeiro, quando ele já começa, e olha que interessante, quando ele começa o ministério dele já profetizando a seca, que não ia vir chuva, ele também foge, que foi onde a gente leu aqui. Ele também foge, que é onde Deus manda corvos para alimentar. Quem lembra dessa passagem? Não dá tempo de falar tudo. Manda corvos para alimentar. Mas a Bíblia diz que o ribeiro, ali ele se depara com o quê? Quando não tem, por falta da chuva, começa a seca, começa a morte. E a Bíblia diz que passado ali aquele tempo, o ribeiro começa a secar. E ele diz assim: Elias, sai daí, que o ribeiro, novamente uma situação de morte. Sai daí e vai para uma viúva, na casa da viúva de Sarepta, que eu vou levantar ela para te ajudar. Só que a viúva que precisava de ajuda, aos nossos olhos, não é assim? A Bíblia diz que nós temos que ajudar as viúvas e os órfãos. Aí Deus manda Elias para a casa da viúva. Eu quero que você perceba esses altos e baixos, esse ciclo morte e vida. Ele chega lá, bate na porta da viúva e fala assim: olha, fala da farinha, do bolo. A viúva fala assim: olha, mas eu só tenho uma porção, porque eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Mais uma vez ele diante da morte. Ousa em fé, a mulher vive o milagre e ele também não tem morte. Passado um tempo, quem morte? O filho da viúva. Mais uma vez a morte, lidando com a morte. A viúva chega para ele e fala assim: você veio até a mim para trazer à tona a minha iniquidade, o meu pecado? Elias, Deus é confrontado. Vai orar pelo menino. Menino vive. Morte, vida, vida, morte. Ciclos sendo encerrados, ciclos sendo começados, e Deus forjando o caráter de Elias. Eu quero dizer uma coisa para você: a sua vida não é aleatória, você não é uma coisa isolada, mas você faz parte de um processo, você faz parte de um projeto de Deus, que é muito maior, e Ele está trabalhando em cada detalhe. Eu não sei qual é o ponto mais alto que é o teu ponto cego, o ponto fraco, o ponto forte, eu não sei. Mas eu sei que Deus trabalha de todas as maneiras. E aqui, da mesma forma que Deus estava trabalhando, usando Elias num contexto muito difícil, exercendo um chamado, também estava trabalhando dentro dele, preparando ele, forjando ele. Elias o tempo todo lidando com morte, vida, depois ele pede até a morte. E no final ele não passa pela morte. Olha que coisa.
Faz sentido isso? Não é interessante isso? Porque ele é arrebatado, e Deus ainda permite que o sucessor dele, que é Eliseu, veja, para não dizer depois que não era real. Morte, vida, vida, morte, os ciclos. Preste atenção. O homem de Deus, eu já estou encerrando, que viveu milagres, ele foi citado no Novo Testamento, ele esteve presente ali no Monte da Transfiguração, onde os discípulos que estavam com Jesus, né, os discípulos mais próximos ali, Pedro, João, Pedro fala assim: olha, vamos até fazer uma cabana, né? Vamos levantar uma tenda para ficar todo mundo aqui, né? Jesus, Elias e Moisés, os dois, né? Os três com Jesus. Elias aparece com Moisés na Transfiguração, e Jesus estava se preparando para morte. O caminho de Jesus era para a morte. Mais uma vez ali, a Bíblia não diz o que eles falaram para Jesus. O que será que eles falaram para Jesus, que estava se preparando para ir para a morte? Depois Tiago vai dizer que ele tinha os mesmos sentimentos que nós: angústia, tristeza, medo. Um homem que lidou com tantas coisas, que viu o poder de Deus descendo, o fogo consumindo tantas coisas, o morto revivendo, aquele menino vivendo, o milagre da farinha e do azeite multiplicando, a chuva voltando, a chuva parando de chover, depois voltando a chover. Esse homem que passa por tantas coisas, que, como disse o irmão César, não estava envolvido, mas estava comprometido. E estar comprometido vai ter vezes que você vai ter medo, estar comprometido vai ter vezes que você vai fugir, vai se afastar, mas a mão de Deus vai te alcançar, e a voz dele vai ecoar no teu ouvido. Vocês conhecem o meu testemunho. Eu naquela praça, quando Deus me chama pelo meu nome, e eu volto ali há 20 anos atrás, numa praça, a voz mansa e suave, a voz suave, trazendo a memória, trazendo um fortalecimento. Depois de Jesus falar para Deus, fala para ele assim: olha, ainda tem mais de 7.000 que não se dobraram. Ou seja, você não está sozinho. Tem muita gente passando aflição, tem muita gente batalhando bastante, mas eu estou com vocês, eu estou convosco, diz o Senhor, até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele diz, ele venceu. Então não é porque ele venceu. Vai ter momentos que você vai perder, mas você continua confiando, porque às vezes é necessário perder uma batalha para que uma guerra seja ganha. E essa guerra o Senhor já venceu. Aleluias, aleluias. Eu quero finalizar dizendo para você, eu deixei ali, eu pedi para o Fábio, muito obrigada, Fábio. Nesse contexto que eu estava esses dias estudando, meditando, um professor meu mandou um link de uma live muito que eu gostei demais, com homens e mulheres de Deus. Eu pedi para o Fábio colocar o link, está ali no quadro, sobre um livro que é A Sociedade do Cansaço. Porque não dá tempo, eu queria trazer um pouco mais dessa questão da exaustão, das emoções, da depressão, mas não tem como entrar nesse contexto agora, não é o propósito. Mas eu, com muito carinho, eu compartilho essa live com vocês. Está ali no quadro o link, sobre a sociedade do cansaço e como nós podemos lidar com tudo isso. Estamos vivendo uma era, estamos vivendo um tempo de muita exaustão emocional, pressão por todos os lados. E olha, uma coisa muito interessante, esse livro vai dizer que o cansaço contamina e coloca a identidade do indivíduo sob suspeita. Ou seja, o cansaço, que é esse esgotamento, ele questiona a possibilidade do indivíduo e faz ele duvidar de si mesmo. Isso não é coisa boba. Esteja atento com a tua vida, com os teus sinais. A gente está trazendo. Por que eu escolhi Elias? Porque foi um homem extraordinário, profeta levantado por Deus, escolhido, cumpriu o propósito, mas sujeito aos mesmos sentimentos, teve medo, fugiu. Tem uma parte aqui que quando o anjo alimenta ele, sabe o que ele faz? Come e volta a dormir. Sabe aqueles dias de depressão que você não quer sair do quarto, você não quer atender telefone, você não quer mexer no WhatsApp, porque se você está fazendo tudo isso, então você não está em depressão.
Você só está passando por dias maus, porque a pessoa, quando ela está ali naquele momento, ela não tem força para nada. Ela não tem força para nada. E escute, se você não está bem e começa e ainda vai viver a vida dos outros, que é uma ilusão aí fora, porque só é postado o que é bonito, a foto com selfie, até eu gosto também. Mas e os dias maus? E os dias de dificuldade? Quem foi até Ele foi o Senhor. E quem te visita nas tuas madrugadas sombrias também é o Senhor. Quem te levanta todas as manhãs também é o Senhor. E quando você diz: Senhor, eu estou tão fraca. Quantos chegam a pensar em morrer? Quantos chegam a pensar em tirar a vida? Esses dias mesmo Vivi trouxe um filho de um pastor que se suicidou. Será que nós estamos ouvindo o que realmente as pessoas estão tentando dizer? Então preste atenção, porque o cansaço, o esgotamento, você não está questionando a capacidade de um homem de Deus, porque em nenhum momento você viu Deus questionando ele, dizendo assim: Elias, como assim, Elias? Você fez tanta coisa, quando você orou eu respondi, vamos, sai dessa caverna. Não. Deus é misericordioso, Ele te ama. Então não fique resistente. Se precisa de ajuda, busque ajuda. Se precisa de ajuda espiritual, busque ajuda espiritual. Se precisa de ajuda clínica, busque pessoas que são comprometidas com a palavra do Senhor. Se procurar um psicólogo, um terapeuta, procure pessoas que têm compromisso com a verdade. E assim você vai vivendo debaixo da direção do Senhor e concluindo aquilo que só você pode fazer, porque a cada um Ele deu dom, a cada um Ele deu talentos, e você é uma parte preciosa do corpo de Cristo, onde o corpo unido se movimenta e funciona para a glória dEle. Então receba essa porção do Senhor, porque Ele nos visita nesta manhã. Ele nos dá tempo, Ele nos dá a possibilidade de reconhecer o seu senhorio e saber que não estamos sozinhos. Aleluia. Entenda, o cansaço e a exaustão, ela questiona a tua possibilidade e faz você duvidar de si mesmo. Aleluia. Se você puder, eu encorajo você a assistir aquela live. O tema da live é Sociedade do Cansaço vezes o Shabat, que é o descanso do Senhor. Amém? Beijo no coração. Aplauda o Senhor Jesus bem forte.